Fala pessoal, ainda de Cannes, apesar do festival já ter acabado, para falar de May December, hoje sozinho para falar do novo filme do Todd Haynes, diretor que eu gosto muito e que traz um filme que talvez seja um dos mais diferentes da competição. É um filme bastante Todd Haynes, mas ainda mais Todd Haynes. Calma que eu já explico tudo isso. Eu digo que é um filme diferente da média da competição, porque aqui a gente tem um filme que vai muito pro lado do melodrama, vai muito pro lado do exagero. É um filme que eu fico curioso para ver como o público vai repercutir a ele, porque é um filme extremamente maneirista, né? Antes de mais nada, acho que é bom só passar rapidamente pelo maneirismo, que é uma espécie de movimento, se é que dá para chamar assim, ou uma tendência que surge principalmente aí nos anos 70 e 80, Nova Hollywood, e não só nos Estados Unidos, mas no cinema de forma geral. O novo cinema alemão, por exemplo, diretores como Fassbinder trazem muito dessa ideia de que o cinema já fez tudo, não tem nada de novo para criar, então a partir disso o que a gente tem que fazer é pegar o que já foi feito e exagerar. Essa é um pouco da base, bem superficialmente, do maneirismo. E o Todd Haynes é um diretor que a gente pode até discutir se os outros filmes dele são totalmente maneiristas ou não, mas aqui, pra mim, é maneirismo purinho esse filme. Tem uma cena inicialmente já que acho que dá todo o tom do filme e dá muito do que eu tô falando. A gente tem a personagem da Julianne Moore aqui, que tá muito bem no filme, com uma atuação super exagerada, como todo o filme é. Se a gente pensar, não tem nada de naturalista nesse filme e nem precisa ter. Então a gente vai ter a personagem abrindo a geladeira, a câmera aproximando dela, como se fosse extremamente novelesco, digamos assim. Então um zoom que vai na cara dela enquanto ela tá olhando dentro da geladeira, e ela simplesmente vira e fala: precisamos de mais cachorro quente. Dessa forma, assim, de uma forma bem bizarra, assim, que é justamente esse o tom do filme. Então aqui o Todd Haynes, o que ele vai fazer é quase construir o próprio persona dele. O persona numa versão maneirista. Persona, o filme do Bergman, que vai trazer essas duas mulheres que vão, digamos assim, cada vez mais se fundindo e se transformando em uma só, como se fosse uma persona da outra. Aqui a história em si é bem diferente da premissa de Persona. Aqui vai ter um lado muito mais Hitchcockiano, digamos assim, de observação, quase que de voyeurismo, principalmente o personagem da Natalie Portman observando inicialmente a personagem da Julianne Moore, mas ao mesmo tempo a personagem da Julianne Moore, ela percebe que ela está sendo observada. Tem até esse questionamento se ela é inocente ou se ela só é uma pessoa ruim, então ela não é tão inocente quanto ela parece inicialmente, e todo esse fascínio que parte inicialmente ela parecia uma personagem meio bizarra, que começou a namorar com um cara de 13 anos, foi presa por pedofilia e por aí vai, e a gente começa a perceber que no final as duas são meio que pessoas ruins. Então ele vai pegar essa lógica de persona, de observação das duas, com um pouco de Hitchcock, e claro, uma estética totalmente vinda da maior referência dele, que é o Douglas Sirk, que é esse melodrama super exagerado, super colorido. O Douglas Sirk, diretor alemão que influenciou Fassbinder, que influenciou o próprio Almodóvar e que influencia muito o cinema do Todd Haynes. Então ele vai pegar todas essas referências daquilo que já foi feito antes e vai criar a sua própria estética, a sua própria forma, a sua própria narrativa. Ele vai pegar aquilo que já foi feito antes e exagerar completamente, criar quase uma paródia de duas personagens que são extremamente detestáveis aqui e construir a partir disso esse thriller de observação que vai fazendo a gente detestar cada vez mais elas, mas ao mesmo tempo ser tão fascinante que a gente não consegue abandonar essas duas personagens. Então é o Todd Haynes mais Todd Haynes, ou um Todd Haynes que abraça totalmente a ideia do maneirismo. Todd Haynes, ele olhou a carreira inteira para o cinema clássico. Ele já fez minissérie de Mildred Pierce, que era um filme noir da década de 40, ele já fez o Far From Home, Longe do Paraíso, que é também uma espécie de remake à sua moda de um filme do Douglas Sirk, do Até o Céu Permite, e aqui ele vai meio que unir várias referências. Então o Douglas Sirk é principal sempre, com Persona, com Hitchcock, para criar esse thriller de melodrama. Hitchcock também era melodrama, então casa muito bem, super exagerado, que vai pegar a forma do cinema clássico e subverter, ou não subverter, simplesmente exagerar, extrapolar ela. Os zooms aqui que ele vai usar, como as personagens atuam, então são atuações que muita gente fala, eu detesto quando uma crítica fala as atuações são ruins porque elas são caricatas. Aqui as atuações são extremamente caricatas porque esse é o tom do filme. Não tem nada de naturalista, não tem nada de realista. É quase que uma resistência do Todd Haynes ao cinema atual, em que tudo tem que parecer, tudo tem que soar
realista, as atuações têm que parecer realistas, as coisas precisam parecer lógicas. Aqui não há lógica, aqui não há realismo, aqui ele vai extrapolar tudo e criar esse mundo próprio dele, extremamente melodramático, detestável, mas ao mesmo tempo fascinante. Gostei muito de May December, um dos meus filmes favoritos aqui de Cannes 2023, talvez tá no top 3 talvez, e um dos meus favoritos também da carreira do Todd Haynes, com duas grandes atuações que entendem exatamente o que seu realizador quer. Não só as duas principais, acho que todas, mas claro, Julianne Moore e Natalie Portman se destacam, duas das melhores atuações que eu vi em Cannes 2023. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e vai sair crítica ainda de Cannes durante quase todo o mês de junho, fica ligado para poder acompanhar. Por hoje é isso e corta.